E nos tempos primórdios do canal, há muito tempo atrás, na verdade há apenas 6 meses atrás, eu fiz um vídeo falando sobre os grandes filmes de bonecos assassinos do cinema. E naquele vídeo eu falei sobre filmes como a trilogia do terror com curta-metragem Amélia, falei sobre o rei dos bonecos assassinos, que é o Chucky, falei até dos duendes que gostam de água da Jamaica do Chapolin, mas falei principalmente do terror psicológico que esses filmes traziam para nós por causa da nossa ligação da infância com brinquedos. Mas naquele vídeo eu esqueci de falar de um dos filmes mais legais e queridos, sim, queridos dessa categoria. Tanto que um dos meus inscritos aqui do canal até me lembrou desse filme e quando eu fui reassistir eu pensei, é muito bom, eu preciso fazer um vídeo sobre ele. E aqui estamos! Olá, meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus e eu adoro falar de filmes e trecheira mais do que qualquer pessoa normal nesse mundo. E hoje falaremos sobre o filme Dolls, que como eu falei no meu último vídeo sobre o filme Robot Jox, foi dirigido por um diretor chamado Stuart Gordon. Então uma coisa tá ligada com a outra. Mas antes de começar a falar do filme, se você também gosta de trecheira e filmes das antigas, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque aqui é sua casa. E como eu disse, Dolls é dirigido pelo Stuart Gordon, que também dirigiu Reanimator, From Beyond, Do Além, que também são filmes de terror, mas ele também dirigiu filmes de ação, como Robot Jox e A Fortaleza, com o icônico Christopher Lambert. E o legal é que Dolls, apesar de ter uma premissa similar à maioria de filmes de brinquedos assassinos, como Brinquedo Assassino, aqui a plot em volta desse ponto principal é um pouco mais interessante e até um pouco sensível, veja só. Eu adoro filmes em que os bonecos são simplesmente possuídos por demônios, ou demoníacos por natureza, estilo Chucky, ou Mestre dos Brinquedos, ou os Demonic Toys. A Dolly Dearest, por exemplo. Aliás, eu reassisti Dolly Dearest recentemente, e também um filme ótimo. Eu sei que ele é meio cópia barata do Brinquedo Assassino, mas tem uma vibe meio exorcista, profecia mais ou menos. E tem ótimos jump scares. Aliás, tá inteirinho no YouTube se você quiser assistir. Mas aqui em Dolls, você tem uma história com um pouco mais de camada. Porque além de ser um filme de brinquedos assassinos, ele também é um filme de mansão assombrada. E a história é bem básica. Durante uma tempestade violenta, a menina Judy, seu pai David e a madrasta dela, Rosemary, ficam presos na estrada e precisam pedir abrigo em uma mansão ali perto. Os donos da mansão são um casal de velhinhos bem gentis, Gabriel e Hilary Hardwick. E já é importante dizer que a personagem Judy é uma raridade em filmes, porque normalmente crianças em filmes são um problema. Mas ela é simplesmente adorável. Sabe por quê? Os pais dela, aliás, o pai e a madrasta, são horríveis, extremamente maldosos com a mesma, e a madrasta joga o ursinho dela fora enquanto eles estão andando até a mansão. E por ter uma imaginação bem criativa, a Judy imagina o ursinho dela se tornando um monstro gigante e matando os dois de maneira bem violenta logo no começo do filme. Ou seja, ela é adorável. Nessa mansão, o casal guarda centenas de bonecos e bonecas bem detalhados, porque eles são toy makers, ou seja, constroem brinquedos, e o principal deles é esse narigudo chamado Mr. Punch, que inclusive o casal dá ele para a menininha por ela ter perdido o ursinho dela na floresta, ou melhor, ter sido jogado fora pela madrasta. Pouco tempo depois, mais 3 pessoas chegam na mansão pedindo abrigo, um cara de negócio chamado Ralph, e 2 caroneiras chamadas Isabel e Enid. O detalhe é que as caroneiras estavam com Ralph porque elas queriam roubar a carteira dele. Ou seja, o filme é bem rápido em separar quem são os personagens bons dos maus. E não, os personagens bons e os maus não são exatamente os que você pensa que são. Por exemplo, os brinquedos em si não são exatamente maus. Como assim, Gus? O que você quer dizer? Bem, para falar disso, eu vou ter que entrar um pouco na área de spoilers. Então, se você não viu ainda Dolls e quer ver, procura o filme na internet, assiste e volta para essa análise. Começando pelo personagem Ralph, eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu estava jurando que ele seria do mal, ou pelo menos um personagem descartável que morreria bem rápido. Até porque eu já vi esse ator em Robocop 2, e lá ele fazia um policial corrupto que sofreu um destino bem cruel nas mãos do vilão Kane naquele filme. Mas aqui não, pelo contrário. Ele rapidamente se mostra como um cara bondoso
porque ao descobrir os bonecos na mansão, ele revela ter uma conexão muito pessoal com brinquedos desde a infância. Aliás, a história que ele conta da infância dele é bem parecida com a relação do Andy do Toy Story com os brinquedos dele. Ou seja, ele é um cara que não perdeu a inocência em seu coração, ele ainda vive o espírito de criança. Ou seja, ele é jovem ainda. E essa inocência faz com que ele vire amigo da menina Judy bem rápido. Aí as caroneiras Isabel e Enid, obviamente, são más. Por serem aproveitadoras e ladras, a Isabel logo tenta roubar a mansão durante a noite, porém ela é imediatamente atacada pelas bonecas da casa e morta de maneira brutal. Brutal como? Ela simplesmente é transformada em uma versão boneca dela mesma. Agora, o jeito que ela é transformada eu vou deixar vocês verem no filme mesmo. Ou seja, é bem legal. E aí a Enid tenta fugir da casa, mas ela também é morta pelos bonecos. Como? Os soldadinhos de madeira com armas de verdade fuzilam ela. É brilhante. Aí você me diz, mas espera aí, Gus, esses bonecos são muito maus. Espera um pouco, vou falar disso mais tarde. Aí vem os personagens mais desprezíveis do filme, que é justamente o pai da Judy e a madrasta Rosemary. Essa mulher é basicamente uma bruxa, pra não falar coisa pior, e ele é um canalha que não tá nem aí pra filha. Além de reprimirem a garota toda hora, principalmente quando ela tenta pedir ajuda porque diz que tá vendo coisas estranhas pela casa, e o casal só fica dizendo que ela tá mentindo e contando histórias porque ela tem uma imaginação muito grande, eles tratam a garota com um abuso psicológico que dá muita pena dela. Mas isso não é de se preocupar, porque logo logo a Rosemary recebe o castigo que ela merece vindo dos brinquedos. E aí ela é bem torturada pelos mesmos. Enfim, e aí sobra o casal Hardwick, que como eu falei, possuem essa aura de casal gentil, e fica a impressão que é tudo pelas aparências, porque eles são meio sinistros. Mas, na verdade, eles são gentis mesmo. A questão é que os brinquedos que eles criaram são fruto de mágica, pois eles são um casal de mágicos que construíram os brinquedos porque eles apreciam o coração e a inocência da infância, e ao mesmo tempo odeiam a frieza e a falta de empatia dos adultos. Portanto, quando a mansão recebe visitantes, os brinquedos servem como uma espécie de teste para eles. Os visitantes que reconhecem o valor da infância e dos brinquedos são poupados, como a Judy e o Ralph. E aqueles que não querem mudar são mortos e transformados em brinquedos também para se unirem aos outros da casa. Lembra do que eu falei que aconteceu com a Isabel? Por isso que eu falei que é um filme com um tom sensível. Pode parecer uma ideia meio tosca, mas eu achei fofo. Porque eu, por exemplo, testo o valor de uma pessoa quando eu a conheço pelo amor que ela tem pelos animais. Então acho justo. E no final todos aqueles que merecem recebem a sua punição. Principalmente o pai da Judy, que quebra o Sr. Punch na frente dela por ser um canalha. Daí ele é dolorosamente transformado em um boneco que vai substituir o Sr. Punch e ficar na casa para sempre. Então os brinquedos desse filme não são tão vilões demoníacos matando inocentes, mas sim justiceiros que punem aqueles que merecem. E eu adoro essa ideia. E para consolidar que o filme tem esse lado de justiça mesmo, ele termina com os dois velhinhos colocando um feitiço nos personagens bondosos, a Judy e o Ralph, deixando eles ir embora, junto com a promessa do Ralph possivelmente conhecer a mãe de verdade da Judy e adotá-la no futuro, além de ficar com todo o dinheiro do pai dela de verdade. Fofo. E é isso, é um filme com uma ótima sacada por causa dessa ideia. Além desses pontos positivos da história que eu falei, o filme tá cheio de outros pontos legais, como a fotografia que torna a casa cheia de sombras, ao ponto que os corredores são escuros, escuros mesmo, exaltando o tom sinistro da mansão. Os bonecos em si são muito legais, porque eles não necessariamente possuem caras demoníacas igual Chuck ou a Dolly Dearest, mas possuem uma aura bizarra porque eles são cascas com caveirinhas nojentas dentro deles. E para fazer os movimentos deles é usado muita técnica de stop motion, que eu adoro. Ai, o bom tempo do stop motion. Lembra daquela cena do Hora do Pesadelo 3 em que o Freddy Krueger é um boneco de stop motion? Muita gente pode achar tosco, mas eu amo. Eu sei, eu só queria fazer essa lembrança mesmo. Enfim, e aqui toda a cena que mostra todos os bonecos juntos em uma tomada só é bem bizarra e sensacional.
Apesar de serem bonecos normais à primeira vista, colocá-los todos juntos, um do lado do outro, traz um visual muito sinistro e para quem tem medo de bonecos, é uma visão de pesadelos. E por último, a dinâmica entre os personagens é ótima. Há vários momentos de humor, com ótimas falas, principalmente uma que vem da Judy, quando perguntam para ela se ela tem medo do escuro, e a resposta dela é direta e sensata. Não, eu não tenho medo do escuro, eu tenho medo do que tem no escuro. Enfim, Dolls é um filme muito legal para quem gosta de terror trash mesmo, mas para quem tá buscando um filme com uma camadinha a mais, também é uma ótima pedida. E falando de filmes desse subgênero de bonecos assassinos, agora que falamos de Dolls, você pode assistir o próximo filme de terror que está estreando agora nos cinemas dessa categoria. Brincadeiras à parte, deixa aqui nos comentários, você já assistiu Dolls? Gostou? E qual filme de terror de bonecos assassinos é o seu favorito? Eu sei que Dolls está disponível na internet se você dá uma procurada para assistir, mas como eu sempre falo aqui nos vídeos, normalmente esse tipo de filme sempre está apenas na versão em inglês. Então, se você não sabe inglês, não deixa de ver o meu curso que eu acabei de lançar, Inglês do Zero com Gus, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhada. Aliás, eu também tenho um canal de animações aqui no YouTube, com curtas de um personagem original de terror / comédia criado por mim. Joe Reaper, o Ceifador da Morte. Ele é um slasher de terror que vive na imaginação de uma garota. Então tem bastante conexões até com Dolls. E se você quiser assistir os episódios da série dele, não deixe de ver o link que eu vou deixar aqui embaixo, principalmente de um episódio específico em que o Joe Reaper também enfrenta uma boneca assassina chamada Mortícia. Eu vou avisando que o estilo de animação é bem caseira, bem trash, mas se você gosta de trasheira como eu, essas animações são pra você. E também não esqueça de dar uma olhada nos meus e-books que estão na Amazon, O Anjo de Fogo e Aço, uma grande aventura dark e épica, e Cartas para o Senhor Solidão, uma fantasia mais leve e reflexiva. Vou deixar os links dos e-books aqui embaixo na descrição do vídeo. Até a próxima trecheira e tchau, tchau!